Fala, meus queridos, beleza? Aqui é o Jacão. E se tem uma coisa que eu gosto muito nos animes e nas obras de ficção no geral, são quando elas têm algum tipo de mistério ou segredo que dura boa parte da obra e faz os fãs criarem várias e várias teorias para tentar desvendar o que está acontecendo ou a verdade por trás de tudo. E eu gosto mais ainda quando esses mistérios são revelados e me surpreendem. Só que nem sempre eles são tão surpreendentes assim. No mundo dos animes, isso acontece até com certa frequência. A maioria dos animes tem algum tipo de mistério ou segredo que prende a atenção do espectador até o final. E eu separei alguns dos melhores mistérios que já foram revelados nos animes. Tá, talvez não sejam os melhores, alguns deles sim são os melhores, mas nem todos são os melhores, tá me entendendo? Mas pelo menos são muito icônicos. Só que antes de falar dos mistérios, se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar com todos os seus amigos fãs de animes para me dar aquela força, fechou? Qual é a verdadeira identidade do Tobi em Naruto? Com certeza um dos maiores mistérios de Naruto e que movimentou a comunidade por muito e muito tempo foi a grande pergunta: quem é Tobi? Um grande mistério digno de novela, viu? E que durou muito tempo. Para você ter uma noção, a primeira aparição do personagem foi no capítulo 280 do mangá, e a revelação da sua verdadeira identidade foi só no capítulo 599, quase 7 anos depois. E o Tobi surgiu meio que do nada, sendo um personagem bem misterioso, mas ao mesmo tempo cômico, herdando ali o lugar da Katsuki e do Sasori, que tinha acabado de ser derrotado pela Sakura. Só que no decorrer da obra a gente foi percebendo que ele era um personagem muito mais importante do que parecia no início. Principalmente quando é mostrado que o Tobi tem um Sharingan e quando ele mesmo menciona que tem os poderes de Uchiha Madara, pouco antes do Pain atacar Konoha. Muitas pessoas pensaram por um tempo que ele era o próprio Madara, já que ele disse isso no anime, só que quando o verdadeiro Madara apareceu, essa teoria caiu por terra. Tinha gente pensando que ele era só um Uchiha aleatório que nunca tinha sido mencionado anteriormente. Outros pensavam que ele era o Shisui. Enfim, várias e várias teorias surgiram sobre quem era Tobi. Até porque era óbvio demais ele ser o Obito, né? O nome, pô, Tobi, Obito, assim, tava muito na cara e o pessoal se recusava a acreditar que essa realmente era a verdadeira identidade do Tobi. Só que era, né? No fim das contas, o Kishimoto acabou surpreendendo todo mundo realmente, porque todo mundo pensava que era uma coisa mirabolante, mas era o óbvio. O Tobi era o Obito. A verdade por trás do desaparecimento dos dragões em Fairy Tail. Fairy Tail tem muitos mistérios, mas um dos maiores com certeza é a verdade por trás do desaparecimento dos dragões e o que diabos aconteceu no dia 7 de julho de 777. No início do anime nós só conhecemos Ignil, que é o pai do Natsu, e o seu desaparecimento no dia 7 de julho de 777. Só que logo no início também, no arco da luta contra a guilda Phantom Lord, nós conhecemos o Gagel, outro Dragon Slayer que menciona que também tem um dragão que também desapareceu no dia 7 de julho de 777. Coincidência? Eu acho que não. E no decorrer do anime nós conhecemos outros Dragon Slayers que também estão procurando seus dragões que desapareceram, adivinham, todos no mesmo dia. E junto com esse mistério do que aconteceu com os dragões, nós temos também qual que é a origem dos Dragon Slayers. Porque no arco da luta da guilda contra o Laxus, o Fred, que é um capanga ali, faz parte do grupo do Laxus, cria uma magia que proíbe que pessoas com mais de 70 anos consigam atravessar, na tentativa de conter o Makarov, que é o mestre da guilda. Só que o Natsu e o Gagel também ficam presos nessa magia. E a grande revelação e a explicação disso tudo veio bem tempo depois, quase no final da obra, e foi revelado que os dragões nem desapareceram e nem morreram, na verdade eles estavam vivos dentro dos Dragon Slayers. E mais, tanto os dragões quanto os Dragon Slayers vieram no passado através de um portal, por isso o Natsu e o Gagel ficaram presos naquela magia, porque eles realmente têm mais de 70 anos. Na verdade eles têm mais de 400 anos. E o dia que eles chegaram no presente foi o dia 7 de julho de 777. Na cabeça do Natsu, do Gagel e dos outros Dragon Slayers, eles acreditam que esse foi o dia que os dragões apareceram, mas na verdade eles tiveram a memória manipulada e esse foi o dia que eles surgiram no presente. E isso tudo foi um grande plano dos dragões para levar a magia dos Dragon Slayers para o futuro, na tentativa de um dia derrotar o Acnologia. Bom, pena que isso não valeu de muita coisa, porque os dragões assim que apareceram já sumiram de novo, e o Acnologia no final das contas foi derrotado com um soco só do Natsu usando o poder da amizade. O que é que tinha no porão da casa do Eren? Daria pra fazer esse vídeo tranquilamente só com os mistérios que tem em Attack on Titan. Só que pra não ficar tão repetitivo, eu resolvi pegar apenas um mistério de cada anime. E em Attack on Titan, pra mim, o mistério mais misterioso, além da própria origem dos titãs, é o que é que tem no porão da casa do Eren. Esse mistério foi colocado logo no começo do anime, quando o pai do Eren deixou a chave do porão com ele,
E o que não faltaram foram teorias pela internet afora do que é que tinha nesse porão, até que finalmente foi revelado. A teoria mais popular é que lá tinha a origem dos Titãs, mas tinha gente achando que lá tinha planos militares, coisas de alienígenas, enfim, experimentos científicos, várias e várias coisas malucas. E quando eles finalmente chegaram no porão lá na terceira temporada, a revelação foi surpreendente. Eu acho que foi melhor do que qualquer teoria que existia. Lá eles encontraram o diário do pai do Eren, que relatava toda a vida dele e o mais importante, que mudou o status da obra de uma vez por todas, é que foi revelado que existia humanidade fora das muralhas. Cara, sem sombra de dúvidas, uma das melhores experiências que eu já tive assistindo animes foi acompanhar Attack on Titan enquanto estava lançando sem tomar spoilers. Que época boa. Quem é o pai dos homúnculos e qual é a relação dele com Hohenheim em Fullmetal Alchemist Brotherhood? Eu não sei como que foi na época, porque eu não acompanhei Fullmetal enquanto estava sendo lançado, eu fui ver depois que o anime já tinha sido finalizado, o Brotherhood, né? Mas quando eu assisti pela primeira vez, uma das coisas que mais me deixou curioso com toda certeza foi qual era a relação do Hohenheim com o pai dos homúnculos. O Hohenheim, que é o pai do Edward e do Alphonse, e tem a mesma cara do pai dos homúnculos, que é o grande vilão do anime. Quem falar pra mim que nunca pensou que eles eram a mesma pessoa, ou que pelo menos eram irmãos, mentiu. E a autora faz essa confusão na cabeça da gente de propósito, porque ela mostra o Hohenheim lá em Rosenburg, quando o Edward encontra com ele, e logo em seguida já mostra a silhueta do pai lá na central. E assim, cara de um, focinho do outro. Mas no fim das contas, mais pro final do anime, é revelado que na realidade o pai dos homúnculos é uma criatura que foi criada em laboratório há muitos e muitos e muitos anos atrás, usando o sangue do Hohenheim. Então aí a gente descobre que o Hohenheim também é uma pessoa de muitos e muitos e muitos anos atrás. E essa criatura no frasco, como ela era chamada, ensinou alquimia para o Hohenheim e manipulou ele para ele criar uma pedra filosofal usando as vidas de todas as pessoas da cidade. E depois disso, os dois se tornaram praticamente imortais e a criatura assumiu a forma do Hohenheim. Eu acredito que alguém tenha sim criado alguma teoria enquanto Fullmetal estava sendo lançado, mas eu duvido que alguém tenha sequer chegado perto de uma reviravolta desse nível. É por isso que eu amo essa obra do fundo da minha alma. A origem do vilão tá ligada à origem do pai dos protagonistas, que tá ligada ao desaparecimento de uma cidade antiga, que tá ligada à criação do país que eles estão agora. Arakawa é gênio demais, não tem como. Qual é a identidade do Goku Black? Assim, pode-se falar qualquer coisa da qualidade do roteiro de Dragon Ball Super e de qualquer coisa de Dragon Ball que veio depois do Z. Mas é um fato incontestável que o Super fez um sucesso absurdo enquanto estava sendo lançado, principalmente durante o arco do Torneio do Poder. Só que um pouquinho antes do Torneio do Poder nós tivemos o arco do Goku Black. E assim que esse personagem fez sua primeira aparição, na verdade, quando ele foi revelado antes de estrear no anime com os vazamentos, a comunidade da internet já ficou eufórica e começaram a surgir teorias de tudo quanto é lado, de todo mundo querendo descobrir quem que é o Goku Black. E ele nem tinha esse nome ainda de Goku Black, que esse nome veio só depois. Quando ele apareceu foi só a imagem e o pessoal não sabia nem se era o Goku realmente. Eu mesmo postava minhas fichas que era uma versão alternativa do Goten, porque nós já tínhamos o Trunks do futuro, então para ter um Goten do futuro do mal era um pulo. Mas eu acho que ninguém imaginou que na verdade esse vilão era um Goku de uma linha do tempo alternativa que teve o corpo tomado pelos Zamasu, que era um aprendiz de Kaioshin de um outro universo que se achava superior aos mortais. Eu concordo que esse pode não ser um dos melhores mistérios dos animes, mas de certa forma foi surpreendente, até porque ninguém esperava uma revelação dessas. E também não deixa de ser icônico, porque movimentou muito os fãs de Dragon Ball durante a exibição desse arco. Todo mundo querendo descobrir quem era o Goku Black, e até que no final das contas a revelação foi essa. Decepcionou a galerinha, mas foi bastante icônico. O que realmente aconteceu com a Robin no passado? One Piece é outro anime que daria facilmente de fazer não só um, mas vários vídeos sobre os mistérios da obra. Mas um que com certeza me marcou foi o passado da Robin. Afinal de contas, ela surge como uma vilã da Baroque Works, lá no arco de Alabasta, e também ela era considerada a filha do demônio pelo governo mundial e pela marinha, e desde criança ela era procurada. Só que apesar disso, no fim do arco de Alabasta, ela se junta ao bando dos Chapéus de Palha, porque sim. E mais tarde, no arco de Water 7, ela abandona os Chapéus de Palha e é levada pela CP9. E é esse fato que vai mover toda a história desse arco. Ninguém até então sabia o porquê que ela se foi, qual a ligação dela com o governo e por que ela era considerada tão perigosa. Até que temos o grande flashback sobre a ilha de Ohara e nós descobrimos que ela veio de uma ilha de pesquisadores que descobriu a verdade por trás do século perdido e por isso toda a ilha e as pessoas que moravam lá foram apagadas pelo governo.
todas as pessoas, menos a Robin, que foi a única sobrevivente que conseguiu escapar de lá com a ajuda do Sal, que era um gigante. E é por isso que o governo mundial e a marinha querem acabar com ela, porque além dela ser uma sobrevivente de Ohara, ela é uma das poucas pessoas no mundo que consegue ler os poneglyphs, que são as pedras que contêm a história verdadeira do mundo de One Piece. Eu confesso que quebrei a cara, no início eu pensei que a Robin ia ser mesmo uma vilã e ia trair o bando do Luffy, mas eu estava errado. Foi ali que eu aprendi que eu não devo duvidar do capitão. Se ele falou que alguém é uma boa pessoa, é porque é. Acabou. No mais é isso, meus queridos, e é óbvio que tem muitos e muitos outros mistérios no mundo dos animes. E é por isso que eu quero que você deixe aí nos comentários qual que é o maior mistério do mundo dos animes pra você. Mistério que foi revelado ou que não foi revelado ainda, que quem sabe possa trazer uma parte 2. E não esquece, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu!